No capítulo mais recente do One Piece, 1188, vemos Imu-sama relembrando uma conversa que teve com Joy Boy no passado. É aí que vemos uma parte do rosto de Joy Boy, que curiosamente é muito idêntica ao sorriso de Luffy. Com isso, fortalece a nova teoria de que Luffy é o Joy Boy original e que ele e seu bando vão retornar 800 anos no passado e vivenciar o século perdido. Quer saber toda a ligação de Luffy, Joy Boy e a viagem no tempo? Então se liga que vamos falar tudo depois da vinheta. Como é que é a tripulação? Espero que esteja todo mundo bem. Para quem é novo no canal, sou Xali. Então pessoal, no mais recente capítulo do One Piece, 1188, fortalece a teoria de que Luffy é o Joy Boy original e que ele e a sua tripulação vai viajar 800 anos no passado. Como a Maria já sabe, Joy Boy viveu 800 anos no passado. E durante muito tempo acreditamos que Luffy é o herdeiro da força de vontade de Joy Boy. Mas, será que estamos enganados? E é aí que entra uma parte muito interessante. Existe uma Akuma no Mi que é possível enviar pessoas para o futuro, a Tok Tok no Mi. Isso mostra que a viagem no tempo não é algo novo no universo do One Piece. Mas, será que existe uma Akuma no Mi que pode fazer as pessoas recuar no passado? Essa é a grande pergunta. Mas, falando mais sobre a Tok Tok no Mi, a portadora desta Akuma no Mi foi Kuzuki Toki, que curiosamente seu kanji em seu nome é Tempo, fazendo um jogo de palavras com seu poder. A Toki nasceu há 800 anos atrás, no século perdido, e o seu poder faz com que ela possa enviar a si mesma ou outras pessoas para o futuro. O que nós sabemos é que Kuzuki Toki viajou várias vezes para o futuro, até chegar ao tempo de Kozuki Oden, em Wano. Antes dela morrer, ela enviou seu filho, Kozuki Momonosuke, e os seus vassalos para 20 anos no futuro. O mais curioso é que Oda nunca revelou se Toki tem uma relação com Joy Boy, já que ela viveu há 800 anos atrás. A única coisa que nós sabemos é que ela dizia que tinha que avançar constantemente no tempo. E se Toki soubesse mais do que nós imaginamos? Ela nasceu há 800 anos atrás, no tempo de Joy Boy. Pode ser que ela sabia a verdadeira identidade de Joy Boy e sabia que Luffy podia desempenhar esse papel. Este pode ser o motivo de ela ter viajado constantemente para o futuro, até no tempo de Kozuki Oden, e ter enviado Momonosuke e os 20 Baianas Vermelhas 20 anos para o futuro, exatamente na época que Luffy chegaria em Wano. Será muito interessante vermos se Toki realmente soubesse alguma coisa sobre Joy Boy e Luffy, né? Tripulação. Mas voltando ao capítulo mais recente de One Piece, 1188, o perfil Sandman, um perfil do Twitter muito respeitado quando se fala de tradução e esclarecimento sobre mangás de One Piece, explicou um detalhe que passou muito despercebido. Segundo ele, no mangá original japonês, Joy Boy e Musama parecem falar como se fossem crianças aproximadamente de 10 anos, e que o sistema de comunicação utilizado por eles parecia mais avançado do que simplesmente um dedemuxo, como se fosse uma comunicação de alguém que estivesse fora do planeta. Algo que não seria muito surpreendente no universo do One Piece, já que em diversas capas do passado de alguns capítulos do One Piece, já presenciamos Enel indo à Lua e descobrindo certos piratas na Lua. Uma parte também que passou despercebida é que Joy Boy utiliza a expressão Oto Seio, que significa entre ou responde. O problema é que esta frase parece meio mais formal, como se fosse um adulto a falar. Mas Oda escreveu tudo em enigrama, parecendo no Japão uma expressão meio que infantil. É como uma criança tentando falar como se fosse um adulto. O mais engraçado é que o Mu também utiliza esse padrão de fala meio que infantil. Só que há uma diferença. Joy Boy parece falar de uma forma mais rude e casual, enquanto Imu-sama fala de uma maneira mais formal e educada. Isso fez muita gente acreditar que esse capítulo tratava-se do primeiro encontro entre os dois. O que explode a cabeça é que Joy Boy e Musama eram crianças, podendo dizer que o século perdido não aconteceu através de uma grande guerra, podemos dizer assim, mas sim é uma amizade que acaba em traição. Isso muda muito a forma que vemos Luffy, pois o Luffy é o herdeiro da força de vontade do Joy Boy, mas se calhar Luffy deve estar vivendo um ciclo temporal criado por uma criança há 800 anos atrás. O mais incrível é que Oda escondeu tudo isso não é uma luta, mas sim na conversa entre duas crianças. Simplesmente Oda gênio. Então pessoal, seria ótimo colocar a ideia de viagem no tempo no universo do One Piece,
É para a tripulação. Quando nós falamos de viagem no tempo, para inserir dentro de uma obra, temos que ter demasiado cuidado para não quebrar alguns sentidos e acontecimentos que já aconteceram no anime. Mas temos algumas vantagens aqui, podemos citar. Uma dessas vantagens, que será muito interessante, é mostrar o século perdido diretamente. Em vez de nos passarem um flashback e tudo isso, poderemos presenciar o século perdido diretamente. Poderemos ver Joy Boy, Lily e Musama, os 20 reis em tempo real, quando Luffy viajar no tempo. Será muito incrível. Uma outra vantagem seria a explicação de certas perguntas, como quem é Joy Boy, o que aconteceu há 800 anos atrás e como e quando surgiu o governo mundial. Também a partir disso podia gerar momentos incríveis como Luffy ser o Joy Boy original e tentar quebrar esse ciclo temporal. Ou dando uma importância a Tok Tok no Mi, sendo a primeira fruta mencionada até agora sobre viagem no tempo. Agora, algumas desvantagens serão furos na história. Luffy viajando no tempo poderá mudar muita coisa que vem acontecendo no universo de One Piece. E muitas coisas poderão deixar de fazer sentido. Outra desvantagem é que tiraria peso de alguns acontecimentos dentro de One Piece, como mortes, guerras e até algumas vitórias de Luffy. Uma coisa que Oda poderia utilizar caso essa teoria fosse verdade é se tudo isso fosse simplesmente um ciclo temporal. Ou seja, tudo já havia acontecido no passado e já estava dentro da história. É como se fosse o Ataque de Titãs, em que já tínhamos passado todas as informações do primeiro episódio, mas não tínhamos dado conta. E Eren já havia ido no futuro, sabendo o que ia acontecer no seu percurso. Será muito interessante essa teoria, não? Sou mesmo da gênio para desenrolar caso essa teoria fosse verdade. Então, tripulação, ficou arrepiado com essa teoria? Eu também. Será que é possível Luffy viajar no passado? O que tu não podes fazer nem no passado e nem no futuro, podes fazer agora. Dá o like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nada sobre o mundo do One Piece e muito mais. Fica atento no canal que teremos reviews sobre os capítulos do One Piece. Muito obrigado por assistir até aqui e vejo-nos no próximo vídeo. Fui!